Por fim, quero aqui agradecer ao presidente mais uma vez, manter o nosso relatório, pedir àqueles que compreendem o papel da CCJ, que nós aqui cumprimos um papel muito importante durante toda essa discussão, com muito respeito, e eu quero dizer, deputado Glauber, que foi em altíssimo nível que nós fizemos o debate, que nós fizemos esses 5 dias úteis dessa missão que foi nos apresentada semana passada de maneira rápida, que tive que debruçar nesse caso e procurei fazer o trabalho da maneira mais justa possível e que nós tenhamos aqui o resultado mais justo também para que a CCJ cumpra a sua missão institucional, constitucional, interna a corpus da Câmara e que nós possamos ir para o plenário com toda a consciência de que aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nós cumprimos o rito, negamos provimento ao recurso que queria revisitar a decisão do Conselho de Ética, mantendo a posição de que foi cumprido todo o rito formal, todo o procedimento legal e todos os atos constitucionais do processo de cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Então, é esse o relatório, essa é a minha posição. Presidente, eu agradeço aí a todos que nos acompanharam nesse momento. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Alex Manente. Concedo a palavra, nobre deputado Glauber Braga, para fazer as suas considerações finais. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Senhoras, senhores, relator, não houve julgamento de mérito por parte do Supremo em relação ao etívoco. O que houve foi uma negativa de liminar. Essa matéria, inclusive, não foi ainda julgada. Não é razoável que 4 testemunhas indicadas pela defesa tenham sido negadas, obedecendo, evidentemente, a uma linha lógica, que é de perseguição política tocada pelo ex-presidente da Câmara. Inépcia da inicial, negativa de testemunhas, suspeição do relator, pena viciada, todos os argumentos constitucionais, jurídicos, legais foram abordados aqui por Dr. Maimone, por mim e de forma brilhante pelas senhoras e pelos senhores que tiveram aqui a oportunidade de se manifestar. Dito isso, provavelmente essa é a minha última fala antes de que a matéria seja deliberada no plenário da Câmara. E aí eu quero tratar de alguns elementos que são evidentemente políticos, mas que estão inseridos nessa discussão. Deputado Feliciano, eu xinguei o senhor. Eu não xinguei a sua mãe. Eu não xinguei a sua mãe porque eu não a conheço, não a conheci, porque eu não o faria e porque eu não utilizo desse tipo de expediente contra quem não está na arena política. Agora, se a expressão que eu utilizei, que foi aqui, descrita pelo senhor, em algum momento ofendeu a sua mãe, eu peço desculpas a ela. Eu peço desculpas a ela e Deus está vendo que o faço com sinceridade. Faço a memória dela. Agora essa também passa a ser uma oportunidade para que outros parlamentares que estão aqui nessa sala nesse momento possam pedir desculpas. E aí eu vou ter que contar uma história. Quando nesse mesmo plenário, quando eu chamei Moro de juiz ladrão, eu descobri o que era então o gabinete do ódio. Porque em menos de 24 horas, 3 notícias falsas se alastraram. Uma delas foi um sujeito colocando dinheiro na cueca e diziam: olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Quem me conhecia sabia que aquela cara não era minha. Inclusive, para minha surpresa, o próprio deputado Otônio de Paula foi às suas redes sociais e dizer: discordo de tudo em relação ao deputado Glauber, mas isso daqui se trata de uma mentira, não é ele. Quem conhece sabe que não é. Uma outra era uma notícia de jornal que fazia, então, um gráfico de ampliação exponencial do meu patrimônio, como se uma notícia de jornal fosse. Se tratava também de uma evidente
mentira que foi desmentida por todos os mecanismos de checagem. Agora, aí vem a terceira mentira, e que eu confesso, é aquela que mais me desestabilizou, e que me desestabiliza até hoje, pelo tamanho da crueldade. Esse deputado teve a mãe dele caçada por roubo de merenda. Se trata de uma bandida. O que nunca aconteceu. Era simplesmente uma mentira. E uma mentira que parte da extrema-direita percebeu que me desestabilizava. A partir daquele dia, então, ela foi utilizada de maneira permanente e repetitiva. Eu cheguei a falar para minha irmã em casa, não quis preocupar meu pai com isso, que já tem 83 anos, e falei para a Sâmia, olha, essa mentira me desestabiliza. Eu posso vir a perder a calma com um deputado que repetidamente a fala. Porque aí, deputado Feliciano, diferente e muito diferente de algo não intencional, era a intenção. A intenção deliberada de atingir, de atacar uma mulher honrada que cavou o chão com as unhas e que, para além disso, estava com Alzheimer avançado e não estava mais na arena política há bastante tempo. Antes da minha reação ao provocador, eu deixei de reagir muitas vezes, e pode ser que esse tenha sido o meu erro, com o que fizeram muitos parlamentares em relação à memória dela. É a oportunidade, eu dei essa oportunidade ao provocador, no Conselho de Ética. Perguntei para ele, provocador, o senhor gostaria de publicamente pedir desculpas à minha mãe, mesmo ela estando falecida, e a memória dela? E a resposta dele é que não iria fazê-lo, que não faria. Do mesmo jeito, eu pergunto, sabendo da condição em que minha mãe estava, se a deputada Carla Zambelli, pelo vídeo que fez junto com seu assessor, utilizando os piores adjetivos em relação à minha mãe, se ela gostaria de se desculpar também. Ela tem a possibilidade de fazê-lo. Eu gostaria de perguntar ao deputado José Medeiros se ele gostaria também de se desculpar publicamente agora por aquilo que falou em relação a ela. Eu gostaria de perguntar, e esse provavelmente o caso mais grave, ao deputado Éder Mauro, se ele gostaria também de pedir desculpas publicamente pelo que falou. Não só pelo que falou, no período em que ela já estava com Alzheimer avançado, mas se gostaria também de pedir desculpas de agora, depois do falecimento dela, agora, deputado. Talvez, no dia de hoje, eu possa não convencer os senhores, mas eu não estou tirando uma tonelada das costas como culpa, mas talvez eu esteja tirando uma tonelada de dentro de mim de mágoa. Eu gostaria de saber se o deputado Éder Mauro, que acabou de publicar um vídeo, depois dela falecida, aqui nesse mesmo plenário da CCJ, onde se refere a ela mais uma vez como bandida e outros adjetivos que o deputado sabe que utilizou. Deputado, retire isso da sua rede e faça um pedido de desculpas a uma pessoa que está falecida e que era uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas. Eu não falo isso mais agora aqui com raiva. Eu falo de maneira objetiva, mas ao mesmo tempo muito emocional, transbordando também o que é essa emoção no momento como esse, onde eu estou tendo a oportunidade de falar. Eu lembro onde cada um se referiu a ela com essas expressões, seguindo numa linha política de desestabilização permanente. Eu gostaria de saber se o deputado Caveira também gostaria de se desculpar por, no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, ter dito, vou chamar o deputado Éder Mauro, evidentemente se referindo a esse acontecimento, porque sabia que me desestabilizava e que eu reagi nas minhas palavras ao que ele estava dizendo. O provocador que veio naquele dia foi o resultado não exclusivamente da sua ação, mas foi o resultado de uma linha política de desestabilização que de fato me desestabilizou.
eu tenho que confessar às senhoras e aos senhores. E talvez hoje tenha sido o último dia que essa desestabilização me atinja desse jeito. Porque a partir do momento em que ela é colocada publicamente, eu não vou precisar tratar do que aquilo me gerou numa conversa reservada com Sâmia, nem numa conversa reservada com minha irmã, que me disseram, não reaja. É exatamente o que eles estão querendo, é o que eles estão buscando de você. Mas eu me pergunto, é razoável a utilização desses elementos na disputa política com quem não mais está na arena política para se defender? Senhores, eu tive durante toda a minha vida parlamentar, e espero continuar, um embate duro com os senhores. Mas eu não utilizei elementos da vida privada dos senhores ou elementos relacionados à família dos senhores que não estivessem na arena política, é importante que isso se diga, para que esse tipo de agressão se desse. E não deixou de chegar para mim, não deixou. Muita coisa, o tempo inteiro. E Camila, Letícia, que estão aqui comigo, da minha assessoria, sabem como que sempre eu tratei esse tipo de agressão que tratava diretamente da família ou daqueles que não estavam na arena política para realizarem a sua própria defesa. E assim eu pretendo continuar. O deputado Marcon disse aqui que eu falei sobre a forma como se referiram a minha mãe, que não tem provas. O deputado não tem obrigação de saber, mas tem provas abundantes. Tem um vídeo que já circulou de maneira mais ampla possível, onde há demonstração do que o provocador disse. E o próprio provocador, questionado e confrontado no Conselho de Ética, disse que não queria se desculpar. Ele assim o fez. Ele reafirmou a sua mesma posição. Essa Comissão de Constituição e Justiça vai se manifestar no dia de hoje. Vai votar o recurso que foi apresentado. E se negado o recurso, daqui a 60 dias, ele vai para a deliberação no plenário da Câmara. Pode ir para a deliberação do plenário da Câmara. Senhoras e senhores, deputados e deputadas, eu não vou modificar as minhas posições políticas a partir de qualquer tipo de coação. Eu não o farei. Eu não deixarei de me manifestar publicamente sobre os elementos da reação ao provocador. Eu não deixarei de fazê-lo. Eu não deixarei de dizer que essa prática utilizada pelo MBL contra os seus inimigos políticos é prática de organização criminosa. Eu não vou deixar de fazê-lo. Eu não vou deixar de dizer que deu tração a essa perseguição a ação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu não vou deixar de dizer isso. Eu não posso deixar de dizer isso. Eu vou lutar com todas as minhas energias, com todas as minhas forças, em defesa do mandato. Mas não faço isso de maneira individual. Eu sei que está muito presente e que as pessoas já estão cansadas, muitas vezes de saco cheio, quando algum político diz, não é por mim, é pelo coletivo. Mas nesse caso especificamente, é pelo coletivo. É pelo coletivo que faço essa defesa. É em respeito às pessoas que votaram em mim, os quase 80 mil eleitores do Rio de Janeiro, mas também por aqueles que não votaram em mim e que se sentem representadas no mandato,
Mas digo mais, é por aqueles que votaram, é por aqueles que se sentem representadas, mas é também, nesse momento, por aqueles que não se sentem representadas na posição política que eu defendo, mas que têm a convicção que se trata, nesse momento, de um ferimento grave às liberdades democráticas. E eu falo isso com alguma tranquilidade, porque diariamente eu tenho recebido esse tipo de manifestação de cidadãos das mais variadas correntes políticas, ou aqueles que não se identificam com nenhuma, e de boa parte de deputados. Os senhores viram hoje aqui? Eu estava sentado nesse lugar. Deputados que passaram por aqui, que me cumprimentaram e falaram comigo, que não são do PSOL, que não são de uma força de esquerda, mas que disseram que estão contra a votação dessa cassação nos termos em que se procura fazer. Eu, evidentemente, e Sami Fernanda e outros deputados e deputadas já disseram isso, mas eu acho, inclusive, que seria dispensável. Mas eu vou reafirmar. A minha posição política não está em negociação com qualquer outra votação que venha ou ao plenário da CCJ em relação ao trancamento da ação penal do senhor Ramagem, ou a qualquer votação relativa à não responsabilização dos golpistas. Não. Não. Sabem por quê, senhores? Sabem por quê? Porque se diferente eu agisse, podem ter a certeza, eu não contaria, eu posso contar com a sede de vingança de alguns, mas até com aqueles em relação aos quais eu conto com a sede de vingança, existe uma posição, muitas vezes, de respeito à minha posição política. E se eu me envergo agora, ou me entrego para uma negociação exclusivamente pelo salvamento do mandato no plenário, eu posso perder tudo, inclusive o respeito. E o respeito eu não vou perder, porque eu sou filho de Saudade, porque eu sou filho de Roberto, porque eu sou filho de Amaral, porque eu sou filho de Erundina, porque eu sou filho das bordadeiras que me trouxeram esse broche para que eu tivesse utilizando aqui no dia de hoje. Eu sou filho de tantas mulheres que me encontram dia e noite, dizendo, tamo contigo, siga firme. Eu sou filho de Toninha, eu sou filho da trabalhadora da Câmara, que durante o período em que eu estava em greve de fome, ela disse, estou jejuando junto contigo, estou com você, essa injustiça não vai se operar, ela não vai prevalecer. Sou filho de Gesa, sou filho de um bocado de gente que me adotou não só como filho, mas adotou aquilo que eu estou defendendo politicamente como uma causa necessária para dialogar prioritariamente, e é sobre isso que eu queria dizer, para dialogar prioritariamente com parte daqueles que não estão nessa sala hoje, que são os jovens, que é a juventude, as juventudes. A resposta e o recado que a gente está dando para as juventudes aqui é: a política pode ser bonita, ela pode ser dura, ela pode ser feia, mas ela pode ter honradez, e por isso ela pode ser bonita. Esse jovem que está vendo essa sessão nesse momento, ou que vai ver esse vídeo depois, espera de mim essa posição política.
Senhoras e senhores, salvar o mandato era o mais fácil se eu tivesse vendendo a minha alma para tal. Bastava, ainda com admissibilidade na representação no Conselho de Ética, ter feito um aceno de acordo com quem deu tração para que esse processo chegasse até aqui. Não fiz lá, não vou fazer agora e não vou fazer no futuro. Posso pedir desculpas, como fiz aqui hoje, com quem possa vir a merecer o meu pedido de desculpas. Mas não peço desculpas e não me dobro em relação àquelas situações ou ocasiões onde a tentativa do pedido de desculpas seja exclusivamente uma forma de dobrar uma posição política, uma tentativa de humilhação para que venha a ser deslegitimada uma posição dura, porém firme, e que dialoga, eu tenho certeza, com milhões de pessoas. Presidente, relator, por aqui eu encerro minha defesa no dia de hoje, dizendo que vou então percorrer os 26 estados brasileiros. Se o resultado hoje aqui for de negativa do recurso que apresentei, e vou fazer isso, muito provavelmente, depois dessa sessão de hoje, só para completar, presidente, com o coração mais tranquilo e com o sentimento de que a gente está agindo corretamente e que está fazendo o que tem que ser feito. Se algum deputado quiser que eu apresente as minhas razões em relação à defesa, eu estou à disposição para fazê-lo. Agora, se algum deputado ou qualquer pessoa espera de mim que eu me dobre ou me ajoelhe para salvar o mandato no plenário da Câmara dos Deputados, esse desrespeito eu não vou cometer comigo mesmo, eu não vou cometer com as milhões de pessoas que estão acompanhando esse processo, e eu não vou cometer prioritariamente porque sou filho de saudade. Obrigado.